Rapaziada, Brasil 3, Haiti 0 e, cara, uma vitória que dá aquela sensação de, né, alívio, depressão e esperança, cara. A gente tem boas peças, a gente tem um bom time, a gente pode chegar longe. Ganhar, claro que é outra história, mas a gente também tem esperança, dá, não é uma coisa impossível, não é. Cara, e tem nomes a ser falados aqui que assim, eu vou começar pelo principal, que é Vinícius Júnior. O cara mandou no jogo, mandou no jogo. É esse Vini que a gente quer. Claro que contra seleções mais fortes é mais difícil fazer isso, mas ele conseguiu contra Marrocos já mostrar um pouco do seu lampejo e agora foi bem mais dominante no jogo. E a gente espera que contra a Croácia também ele consiga fazer um bom jogo. E assim, cara, quando eu digo mandou no jogo, é que no jogo contra Marrocos eu já via gente falando que ele tinha dominado o jogo. Não era tanto a minha opinião, mas nesse jogo sim. Tudo passou por ele. Tudo passou por ele. Todas as bolas mais difíceis passaram por ele. O primeiro gol sai de um chute, de uma jogada que ele cria, que ele finaliza e aí sobra no Cunha. O zagueirão do Haiti tenta tirar ali, mas rebate no Cunha e vai pro gol. E assim, destaque também pro Matheus Cunha que, cara, ele não é 9 em função, né? Mas ele está com a camisa 9 e estava com a função de 9 hoje, especificamente. E fez seu trabalho, cara. Fez 2 gols que são importantíssimos. E assim, sensacional. 2 gols, tipo assim, começou como titular, deu certo. Deu certo. Acho que ele deve manter essa posição aí de titular por enquanto, pelo menos. Porque deu certo e não tem por que mexer. O Igor Thiago, infelizmente, decepcionou na estreia. Não foi muito bem. Tudo bem que o Brasil todo não foi muito bem naquele jogo, né? Mas tem que dar César o que é de César. Fez 2 gols. Não tem do que ser criticado hoje. Trabalho com bola também impecável. E por falar em trabalho com bola, antes de falar desses dois de novo, eu vou vir aqui pro Rafinha, porque ele saiu mais cedo no jogo, então já é mais compacto falar dele. Porque a atuação dele se resume até os 38, 40, mais ou menos, do primeiro tempo ali, né? O Rafinha tem 3 momentos no jogo. Que é o primeiro, que é o gol, que fica impedimento por um detalhe, cara. E é um pecado, né, velho? Porque eu sinto que depois desse gol, o Rafinha ficou extremamente frustrado. Extremamente frustrado no jogo mesmo. O semblante dele parecia frustrado. Eu não sei se é por causa dessas coisas da bolha do pé que a transmissão passou essa informação, que ele estava com bolhas no pé, que estava sentindo, que estava incomodado. Mas eu não sei se era por isso ou se era pelo jogo em si, por toda a situação, pelo todo o contexto da situação. Mas, cara, ele merecia esse gol. Eu sei que muita gente vem criticando o Rafinha, eu sei que muita gente até comemorou que ele saiu, eu acho isso um pouco... Aí já é um pouco fora do... Sabe, eu sei que faz parte da resenha do futebol e tudo mais, mas já é um pouco... pela resenha, ok, mas tipo, se alguém tava comemorando de verdade mesmo que o cara saiu, acho que é meio paia. Mas o Rafinha tem esse momento do gol impedido, que é um passe excepcional, tá? Eu nem vi de quem foi o passe, falha minha nessa, mas foi um passe excepcional, assim como o passe que foi do gol que ele errou com a cavadinha, né, cara? Aí eu acho que depois desse gol que ele erra com a cavadinha, eu acho que ele fica mais frustrado ainda, apesar de que estava impedimento. Mesmo que fosse gol, também não seria validado. Aí seria o segundo gol impedido do Rafinha no jogo. Mas ele foi muito bem nessa entrada na área, né, cara? Entrando, assim, agredindo a defesa do Haiti, passando pelas costas da zaga, né? Ele foi muito bem, mano. Infelizmente, os 2 lances estavam impedidos. E o que não estava, eu acho que eu não entendi se ele tentou passar a bola ou se ele tentou finalizar. Eu acho que ali era a finalização, não cabia o passe ali. Quer dizer, cabia, né? Mas o ideal era a finalização. E ele finaliza fraco, o goleiro pega facilmente. E aí, depois disso, o Rafinha não faz mais nada no jogo ofensivamente. Mas tem que ser dito aqui também, o trabalho do Rafinha sem bola, na marcação ali de pressão, cara, é excepcional. E foi contra o Marrocos também foi. Só que com bola ele foi horrível, né? E isso fica marcado. Mas agora, eu não achei que ele jogou mal. Ele errou esse chute, esse terceiro chute, dessa terceira situação que eu falei. E foi isso, o resto ele fez bem, tirando que ele ficou impedido, né, cara? Mas ele não ficou impedido na banheira, ele ficou impedido por metade do corpo, por um joelho na frente, sabe? Aí eu já não consigo culpar tanto o cara. Eu acho que não é erro dele, eu acho que ele fez bem.
E, claro, errou 2 finalizações, mas uma delas estava impedido. E fez um gol que um deles estava impedido também. Então, eu não achei uma atuação horrível do Rafinha. Eu vi muita gente criticando ele, eu não vejo assim um negócio tão horrível. No primeiro jogo realmente foi muito mal, foi tenebroso. Mas nesse segundo ele fez o dever de casa, cara. E sem bola também. Foi importantíssimo ali para os primeiros 2 gols do Brasil. Então, cara, é complicado. Mas. Mas eu não acho que o Rafinha foi tenebroso neste jogo. Eu não comemorei a saída dele. Eu fico triste, na verdade. Porque é um cara que pode muito, cara. E ele simplesmente não consegue até agora, né? Não conseguiu desde que foi pro Barcelona. A atuação dele na seleção brasileira deu uma caída de rendimento. Verdade seja dita. Enfim, voltando pro Vini, todos os 3 gols saem dele, né? Na minha opinião, principalmente o que ele faz. Mas o segundo, que também é do Matheus Cunha, é de assistência dele, um baita passe, inclusive. E aí o Matheus Cunha, cara, isso foi proposital, esse chute bem ali, na gaveta ali, foi proposital, porque ele bate meio desequilibrado, né? Mas é isso, cara, camisa 9 é isso. O gol pode sair do jeito que for. Se você fez o gol, você fez o gol. E o Matheus Cunha fez 2 gols, muito mérito a ele. Gols importantíssimos ali, né? Já tá 2-0, todo mundo já joga mais tranquilo. E aí o Vini ali no final do primeiro tempo ainda faz o terceiro gol. E assim, cara, esse é o Vini que a gente quer. Tomara que ele consiga desempenhar assim pela Copa toda, porque esse é o Vini que a gente quer e precisa. Não tem nem muito o que agregar, porque é isso. Se o Vini for esse, a gente, assim, todo mundo do Brasil eu tenho certeza que aceita de braços abertos, cara. Porque esse é o Vini que a gente quer, conhece, vê no Real Madrid e sabe que pode. E sabe que pode fazer isso. Mesmo contra os adversários mais difíceis, porque ele está acostumado com isso. Então, é isso que a gente espera, é isso que a gente quer ver. E a gente está muito feliz de ver isso. Todo o Brasil, cara, eu tenho certeza. Então, que bom que o Vini está jogando um bom futebol. Foi de novo, e dessa vez merecidamente, o melhor jogador em campo. E todo mérito a ele, cara. Não tem nem o que falar. Hoje dominou totalmente. Tudo passava por ele. Aquela deixadinha dele pro Martinelli é sacanagem demais. Que pena que estava impedido e mesmo assim, na verdade não foi gol, né? E tava, mas mesmo que fosse, estava impedido. Mas foi uma bola na trave ali do Martinelli. Com perigo. Enfim, quase tudo passou pelo Vinícius. E aí, cara, tem o segundo ponto no jogo que... Segundo não, mais o segundo, né? Mas enfim, o Alisson foi bem hoje, cara. O Alisson fez boas defesas. Assim, cara, é complicado porque é uma linha tênue, porque mesmo que ele fizesse outras defesas e levasse o gol, eu ia estar aqui meio... sabe? Porque levar gol do Haiti é complicado, ia complicar a nossa situação, 2-0, aliás, 2-0 não, só 2 de saldo, enfim, toda essa situação. Mas não levou, então ele merece elogios, cara. Acho que o futebol é disso. Foi bem elogio, foi mal crítica, e isso vai de jogo a jogo, não tem por que ficar criticando o cara pelo resto da vida e nem elogiando pelo resto da vida. Então, o Alisson foi bem, fez 3 defesas importantes. Aquela no escanteio foi uma belíssima defesa, e destaque pro Danilo, que tira depois. Inclusive, toda a zaga do Brasil foi boa hoje. Danilo muito bem, Douglas Santos teve até umas chegadas ali no ataque boas também. Então, foi bem, toda a zaga do Brasil. Mas, voltando pro Alisson, fez essa defesa no escanteio, fez uma defesa de um chute fora da área que é importante no final do jogo, levar um gol bobo desse não é legal. E fez uma defesa, a segunda, né, foi no meio entre essas duas. Então, de qualquer forma, o Alisson foi bem, e ainda fez mais uma defesa ali, mais simples, né, foi bem. Meio de campo, nosso meio de campo hoje foi conciso, hoje foi consistente. O Casemiro não comprometeu, Bruno Guimarães também não. Lucas Paquetá achei que foi muito bem, estava dando uns botes ali muito bom, retomando nossa posse de bola, numa posição mais marcadora, mas também estava dando passes de muita qualidade, uns passes longos, no ponto futuro muito bons. Acho que foi bem o Lucas Paquetá hoje, em compensação do primeiro jogo, que ele foi mal, junto com todo o nosso meio de campo, né? Então, e nosso ataque, cara, foi bem. Vinícius Júnior foi bem, Matheus Cunha foi bem, esses dois nem, né? Dispensa comentários. O Rafinha, eu não achei mal. O tempo que ele esteve em campo, eu não achei mal. O Rainha entrou,
cara, ele não teve muita oportunidade do que fazer, né? Mas ele deu um bom passe pro Endrick, que também entrou ali aos 60 minutos mais ou menos. E, cara, que pecado aquele gol anulado. Que pecado. Por um detalhe também. Assim, esse jogo dava pra ter sido um placar mais elástico, um 5-0. Teve o gol anulado do Rafinha por um detalhe e o gol do Endrick anulado por um detalhe também. A gente errou uma finalização ou outra ali, a do Martinelli, apesar que estava impedido também. Teve a do Douglas Santos, a chegada do Douglas Santos. O Ederson acabou furando ali no final do jogo. Dava para ter sido um 5, pelo menos um 4-0. Acho que faltou um golzinho no segundo tempo, só para dar aquela, sabe? Mas enfim, foi um bom jogo, cara, no geral, foi um ótimo jogo. Fiquei muito triste pelo aquele gol no lado do Endrick, de verdade. Assim, dá pra ver que o cara. Fica até repetitivo, né, de falar, mas dá pra ver que o cara tem estrela, tem a diferença. Parece que ele faz diferença em campo. A presença dele enfim, é um negócio assim. As coisas do futebol, né? Ia ser um gol dos moleques, sabe? O passe do Ryan, gol do Endrick, ia ser assim, fantástico. Uma pena que foi anulado, mas já mostrou ao que eles vieram, né, cara? Mostram que eles são novos, mas estão aí, tem bom futebol, tem futebol para jogar essa Copa do Mundo. E acho que assim, é difícil eles serem titulares, porque a gente não tá numa situação fácil. Se fosse uma situação fácil que a gente tivesse ganhado os dois primeiros jogos e a gente pudesse mesclar um pouco o time no terceiro jogo, talvez. Mas como a gente não tá nessa situação, tem que ir com tudo pro terceiro jogo. Acho que eles não vão ser titulares, não. Mas espero que eles tenham essas entradas aí, cara, principalmente no segundo tempo, né? Pra dar aquele fôlego no time e mostrar ao que vieram, né? Porque os moleques não de brincadeira, não. Tem muito futebol. E eu boto muita fé no Endrick, mano. Eu boto muita esperança no Endrick. E o Ryan tá surgindo agora, né? O Endrick já é um pouco mais conhecido, vamos dizer assim. Mas o Ryan também tem muita qualidade. Fez uma baita meia temporada lá no Bournemouth. E acho que os dois têm muito a mostrar nessa seleção. Tem só aguardar, né, cara? Eles e o Estevão também, que infelizmente está machucado. Seria outra peça fundamental pro Brasil. Mas o Brasil tem time, cara. O Brasil pode ir longe nessa Copa do Mundo. É claro que a gente está com essa esperança agora por causa da vitória, mas mesmo depois do empate com o Marrocos, eu sinto que o Brasil pode ir longe nessa Copa do Mundo. E vamos torcer para que essas expectativas sejam concretizadas, né? Que vem o Hexa.